Vamos iniciar a nossa aula 3. Ainda é sobre morfologia. Então, vamos fazer uma pequena revisão aqui. Nós temos a classe dos nomes. Os nomes. E aí, nessa classe, nós temos o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome. E aí, dentro dessa classe, o substantivo ele é o mais importante. Por quê? Porque se ele varia, essas outras que estão diretamente interligadas com ele precisam variar, tanto em gênero quanto em número. O adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome. E aí a gente precisa lembrar, todas as vezes que uma palavra se refere a um substantivo, é o nome de alguma coisa, então ela só pode ser uma dessas quatro, ou um adjetivo, ou um artigo, ou um numeral, ou um pronome. Tá certo? Além dessa classe dos nomes, nós vamos ter a classe dos verbos. Os verbos. E nessa classe aqui, nós vamos ter os verbos e os advérbios. É a ênfase da nossa aula hoje, é os advérbios. Então, além desses, a gente vai ter, sem estar relacionada a ninguém, nós vamos ter as conjunções e as preposições. Qual é a sua função? A função delas é ligar. Ligar. As preposições ligam uma palavra a outra. Ó, preposição, liga uma palavra a outra palavra. E essa palavra pode ser um verbo a outro verbo, pode ser um substantivo a um substantivo. Já as conjunções, elas ligam duas ideias ou duas orações. Quando a gente fala em orações ou ideias, a gente fala de verbos. Então, ele liga um verbo a outro verbo. Ou uma oração a outra oração. Além desses aqui, também nós temos as interjeições. Interjeições, elas são aquelas que reproduzem uma expressão, por exemplo, a, oh, nossa. E elas sempre vêm acompanhadas do pontinho de exclamação. Pode ser até um substantivo, por exemplo, surpresa. E acompanhado dela, a gente vai classificar ela como uma classe da interjeição. Então, portanto, quando o comando da questão pede para a gente analisar a morfologia, então nós só temos esses nomes aqui, ó, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Então, se a questão está pedindo para analisar morfologicamente e aparecer um predicativo, então não pode ser, porque predicativo está na parte de sintaxe. Adjunto adnominal também está na parte de sintaxe. As únicas nomenclaturas que a gente vai ter em morfologia são essas aqui que eu já apresentei para vocês. Vocês podem anotar ou tirar um print, é só dar pausa no vídeo. Agora, nós vamos analisar os advérbios. Advérbios são aquelas palavras que se referem a circunstâncias. E
aí são circunstâncias de quê? Circunstâncias de tempo, de modo. Tem inúmeras circunstâncias. É tanto que a gente não tem como classificar de tantas circunstâncias que tem. Então, o advérbio é uma palavra. O advérbio é uma palavra que se liga diretamente ou a um verbo, ou a um adjetivo, ou a outro advérbio. Tá certo? Só se liga a esses três. Se ligou a substantivo, não pode ser advérbio. Por quê? Porque advérbio só se liga a verbo, a um adjetivo ou a um advérbio. Tá certo? Ó, vamos exercitar. Eu quero saber a classe morfológica dessas palavrinhas aqui, ó. Melhor. Tá certo? Como eu quero saber a classe morfológica, eu vou ter sempre que estar olhando para o meu referente. Como assim o referente? A quem essa palavra se liga? Porque se ligar a substantivo, se é uma palavra que se ligar a substantivo, só pode ser ou um artigo, ou um pronome, ou um adjetivo, ou um numeral. Agora, se é uma palavra que se liga a verbo, que se liga a um adjetivo ou a outro advérbio, então essa palavra é um advérbio. Tá certo? Vamos fazer esse exercício agora. Ó. Vivem ocupadas para poder viver melhor. Então, esse melhor é como se vive, né? Ó, é viver melhor. Então, viver é classificado como verbo. E melhor está se ligando a verbo. Então, palavra que se refere a verbo só pode ser um advérbio. Então, a classe morfológica desse melhor aqui é um advérbio. O poeta, que esplendidamente censura tua cogitação infinita, não fala de melhoridade, ou não fala de melhor ou melhoridade. Faz mais sentido eu falar sobre melhoridade. Então, idade é o meu substantivo, né? Se eu colocar ele no início de uma frase, ele vai pedir o artigo, vai ser a idade. Tá vendo? Então, depois de artigo, a gente tem sempre substantivo. Então, palavra que se refere a um substantivo só pode ser um artigo. Então, melhor não é artigo, porque a gente conhece os artigos, são a, os, uma, uns e umas. Pronome não está se referindo nem substituindo o nome. É um adjetivo. É um adjetivo nesse caso, né? Porque ele está dando ênfase ao que é a idade. Não é qualquer idade, é uma melhor idade. Então, aqui, por se referir a um substantivo, esse melhor aqui é um adjetivo. E não poderia ser tal porque ele não está quantificando nada. Ó, depois de artigo, eu tenho sempre substantivo. Então, aqui, esse melhor se classifica como substantivo. Pronto. Eu trouxe isso aqui para a gente lembrar que sempre a gente tem que estar olhando não para a palavra no eixo sintagmático. Não para ela isoladamente, sintagmático. Mas sim no eixo paradigmático, que significa o quê? Dentro do contexto. A palavra é a mesma, ó. Melhor, melhor e melhor. Porém, dentro do contexto, ela surgiu com 3 diferentes classes gramaticais. Continuar. Aqui, ó. O professor fala claro. É o professor que é claro ou é o modo que ele fala que é claro? Pensem aí, ó, o professor claro. Ou é a fala dele que é claro? Com certeza, a fala dele é claro. Então, falar é um verbo, né? Então, palavra que se refere a verbo só pode ser um advérbio. Tá certo? Quando eu falo de uma única palavrinha só, sem preposição, nós falamos de advérbio. Quando eu falo de mais de uma palavra, então eu falo em locução. Por exemplo, o professor fala com muita clareza. Com muita clareza, continua sendo o modo que o professor fala, continua se referindo ao verbo. Então, uma expressão todinha, tá vendo? É uma expressão, não é mais uma única palavra, é uma expressão. Então, isso aqui é uma locução
adverbial. Ele quer que a gente analise esse pouco aqui e esse. Ó, vamos lá. O brasileiro, em geral, é pouco escolarizado. Aí vocês dão uma pausazinha no vídeo e tentem responder, né? E por enquanto eu vou respondendo, ó. Outra característica muito marcante dos advérbios, além dele só se ligar a um verbo, a um adjetivo e a outro advérbio, é que ele não varia, ou seja, ele nunca vai para o plural, e também nunca feminino. Então, se eu estiver com dúvida entre advérbio e adjetivo, como é que eu faço? Eu posso ver se a palavra varia. Eu posso mudar o meu referente. Por exemplo, o brasileiro, vou colocar os brasileiros. Quando eu faço os brasileiros, em geral, são pouco. Tá vendo que esse pouco ele não vai para o plural? Então, significa dizer que esse pouco aqui está relacionado não a brasileiro, mas a quantidade de escolarizado. São poucos. Escolarizados, aí vocês vejam, os brasileiros em geral são poucos escolarizados. Tá vendo que escolarizados? Se eu mudar os brasileiros, que é o meu substantivo, o adjetivo ele também precisa variar. Então, isso aqui é um adjetivo. Aí vamos voltar para aqui, ó. Um advérbio é uma palavra que se liga a um verbo, a outro advérbio ou a um adjetivo. Neste caso, esse pouco está ligado a um adjetivo. Portanto, esse pouco aqui é um advérbio. Vamos ver a segunda ocorrência. Para ela, no entanto, falar sobre a atividade dos deputados e senadores do Congresso Nacional faz pouco sentido. É a quantidade que faz pouco ou é pouco sentido? Está se referindo ao fazer ou ao sentido? Neste caso, está se referindo a sentido. Sentido, ou é o sentido. O sentido. Se eu colocar esse sentido aqui no início de uma frase, ele vai pedir o meu artigo. Portanto, sentido é um substantivo. Então, advérbio não se liga a substantivo, não é isso? Então, esse pouco aqui não pode ser um advérbio. Ele só pode ser um artigo, e aqui não é, né? Um pronome, um numeral, não está quantificando, e sim um adjetivo. Portanto, a classe gramatical de pouco aqui é adjetivo, e pouco aqui é um advérbio. Por causa de quem? Por causa dos nossos referentes. Como assim referentes? A palavra que ele retomou. Aqui ele está retomando, está se ligando a um adjetivo. E aqui ele está se ligando a um substantivo. Vamos lá. O delegado escreve rápido. O delegado que é rápido ou o modo de escrever que é rápido. O delegado rápido ou escreve rápido. Então, é o modo que ele escreve. Ele escreve como? Rápido. Né? E eu poderia dizer, o delegado escreve rapidamente. Então, escreve aqui é o meu verbo, então, palavra que se liga a verbo só pode ser um advérbio. E isso porque nós estamos trabalhando em morfologia. Se a gente estivesse falando em sintaxe, aí a gente poderia ver que palavra que se refere a verbo pode ser outras coisas. Mas como nós estamos falando em morfologia, então isso aí só pode ser um advérbio. Lembrem. O advogado escreve muito rápido. Esse muito está relacionado ao quê? Não é a quantidade, não é a rápido. Vamos olhar aqui esse rápido. Escreve muito rápido. Rápido está ligado ao quê? Ao modo de escrever. Portanto, é um advérbio. E esse muito está ligado a um advérbio. Então, palavra que se refere a um adjetivo, a um verbo ou a outro advérbio, só pode ser o quê?
advérbio também. O delegado fez um relatório muito coerente. É o relatório que é muito ou é coerente que é muito? Eu estou me referindo a coerente. Então, o relatório é coerente. Então, coerente está adjetivando o meu relatório. Não é qualquer relatório, é um relatório coerente. Então, aqui é um adjetivo, né? E esse muito está se referindo a um adjetivo. Um advérbio, ele só se liga a verbo, a um adjetivo, a outro advérbio. Então, aqui ele está se ligando a um adjetivo. Portanto, esse muito aqui é um advérbio. Só para a gente conhecer mais um pouquinho, mais profundamente, o adjetivo de relação. A palavra é adjetiva. É quando a gente está dando uma característica, né? Adjetivo de relação são nomes qualificadores derivados de substantivos. São registrados geralmente após o substantivo e não admitem, ó, isso é muito importante, não admitem graus de intensidade. Ou seja, a gente não consegue colocar muito, por exemplo, ou pouco. Ó, o adjetivo português, por exemplo. O vinho português. Português, ele é derivado da palavra Portugal, que é um substantivo. Então, ó, o vinho português, aqui a gente está dando uma característica ao vinho. Por isso que ele é um adjetivo. Né? Mas ele deriva de um substantivo. E eu também não posso colocar o grau de intensidade. Por exemplo, um vinho muito português. Ou ele é português ou ele não é. Né? Eu não preciso colocar isso muito. Ó, lei áurea. A áurea se refere ao substantivo ouro. Então, também não tem sentido eu dizer uma lei muito áurea. Porque ou a lei é áurea ou ela não é. Grêmio estudantil, ó. Estudantil está caracterizando o grêmio, né? E é derivado de um substantivo. Por isso, nós chamamos de adjetivo de relação. Amor materno. Materno deriva da palavra mãe, que é um substantivo. E aqui está adjetivando, dando uma característica para esse tipo de amor aqui. Problema renal. Renal vem de rim, que é um substantivo. E aqui está dando uma característica para o meu problema. Não é qualquer problema, é um problema renal. Nesse caso, a gente também pode chamar esses adjetivos de derivação imprópria. Por quê? Porque eles, no seu nascer, eles são substantivos, mas eles estão se comportando na nossa frase como adjetivo. Então, quando uma palavra, ela nasce uma coisa e se comporta como outra, nós chamamos isso de derivação imprópria. Derivação imprópria. Ou de conversão. A derivação imprópria consiste na mudança de classe ou subclasse da palavra sem sofrer qualquer modificação na forma. Observe os exemplos. O verbo tornou-se substantivo. Meu sofrer, aqui, o meu, que é um pronome possessivo, está acompanhando sofrer, por isso sofrer aqui é um substantivo e não verbo. O meu sofrer é proporcional ao seu não. Então, neste caso, o pronome possessivo, adjetivo meu, refere-se a sofrer. Lembre-se, o pronome adjetivo tem como referente o substantivo. Nesse caso, aqui ele se comporta como substantivo, mas na sua origem, sofrer, na sua origem, ele nasce como verbo. Então, ele está se comportando como substantivo. Por isso, nós chamamos de derivação imprópria ou conversão, quando a gente converte uma coisa em outra. O verbo também pode se tornar um substantivo, que é no caso desse exemplo aqui, o hoje, tá vendo? Eu tenho um artigo, logo depois de artigo eu tenho um substantivo. Então, hoje nasce como uma circunstância de tempo. Por isso, ela nasce como um advérbio, mas aqui, nessa nossa frase, ele está se comportando como um substantivo.
O adjetivo pode se tornar um advérbio, como, por exemplo, melhor, ou aqui ele está se referindo a um verbo, né? Portanto, é um advérbio. Mas, se a gente olhar a palavra sozinha e isolada, melhor são características. Então, faz parte da classe dos adjetivos. Porém, analisando dentro da frase, ele se tornou um advérbio, uma derivação imprópria, né? E o substantivo também pode ser um adjetivo, ó, burro. Burro é um nome, portanto, um substantivo. Mas aqui dentro, ele está caracterizando quem? Os homens que me persuadiram são burros. Então, os homens que são burros, ele está caracterizando. Portanto, aqui ele se comporta como um adjetivo. Agora, nós chegamos no exercício de fixação. É importante que vocês parem e tentem resolver, tá certo? Depois vocês voltam e vê como é que tá a resolução correta. Ó, em todas as alternativas, há 2 advérbios, exceto, então eu estou procurando a exceção, né? Vamos lá. Ele permaneceu muito calado. Ele é um pronome. Permanecer, ou permaneceu, é verbo. Muito calado. Calado, era ele que estava calado. É tanto que se eu disser ela permaneceu muito calada, ia variar. Portanto, está se referindo aqui a ele, está adjetivando, está dando uma característica a ele, por isso é um adjetivo. Esse muito aqui está intensificando o meu adjetivo. Por estar ligado a um adjetivo, lembrem, os advérbios, eles se ligam a quem? A verbo, a outro advérbio ou a um adjetivo. Não é assim? Então, aqui ele está se ligando a um adjetivo. Portanto, eu tenho um advérbio. Somente um. Provavelmente encontramos nossa alternativa. Já é a letra A. Amanhã não iremos. Quando não iremos? Amanhã. Então, palavra que se refere a verbo é o advérbio, né? E esse não é negando o verbo. Então, palavra que se refere a verbo só pode ser um advérbio. Então, eu tenho 2 advérbios. O menino ontem cantou. Cantou quando? Ontem. Então, esse ontem é um advérbio, porque está ligado a verbo. Desafinadamente. Desafinadamente é o modo como o menino cantou. Então, essa palavra está ligada a cantar também. Portanto, é um advérbio. Tranquilamente, realizou-se hoje. Ou realizou-se como? Tranquilamente. Então, tranquilamente é uma palavra que se refere a verbo, portanto, é um advérbio. Realizou-se quando? Hoje. Então, esse hoje está diretamente ligado a quando se realizou, está ligado a verbo, portanto, é um advérbio. Por isso, nosso gabarito continua sendo a letra A. Mesmo sem insistir em tal ação secundária das novas condições de vida física e social e de contato com os indígenas e posteriormente com os africanos, é óbvio que a língua popular brasileira tinha de diferenciar-se inelutavelmente da de Portugal e, com o ocorrer dos tempos, desenvolver ou um coloquialismo ou sermos cotidianos seu. Então, ele quer saber sobre o vocábulo africano e correr. Originalmente pertencem às classes dos adjetivos, está dizendo que africanos. Quando eu digo que alguém é africano, eu estou dando uma característica. Então, a sua origem é adjetivo. E correr, originalmente também é um verbo, porque é a ação de correr, né? Então, portanto, é verbo. Até aqui a nossa assertiva está certa. Respectivamente, foram empregados como substantivo no texto. Vamos olhar. Os africanos e o correr. Então, aqui eu tenho um artigo. Artigo, eles só podem acompanhar substantivo, né? Então, africano aqui realmente é substantivo. Aqui eu tenho um artigo e artigo fazem a função de acompanhar substantivos. Então, esse aqui, correr, também é substantivo. Portanto, gabarito correto.
Ele quer saber aqui sobre oficialmente e permanente. Tá perguntando se é da mesma classe gramatical. Então, vamos encontrar aqui, ó, oficialmente e permanente. O presidente Nazarbayev justificou como? Ele justificou oficialmente. Foi o modo em que ele se justificou. Então, isso aqui é um verbo. E esse oficialmente está relacionado ao verbo. Palavra que se refere a verbo é um advérbio. Em morfologia, né? Agora, ó, justificou a mudança alegando o risco permanente. Ó, aqui eu tenho um artigo. Artigo acompanha um substantivo. Então, permanente é uma característica desse risco. Por ser uma característica, aqui eu tenho um adjetivo. Portanto, nossa questão está errada. Na quarta questão, ele quer que a gente assinale a alternativa correta quanto à análise morfológica. Lembrem, morfologia. Quais são as terminologias de morfologia, né? Do termo sublinhado. Ó, ele está dizendo a beleza, tua beleza. Então, artigo sempre acompanha o quê? Substantivo. E pronome também acompanha o quê? Substantivo. Então, essa beleza aqui não está caracterizando ninguém. Ela está sendo o nosso substantivo. Portanto, nós encontramos já a alternativa incorreta. Né? Essa aqui está incorreta. E o presente a ela. Então, ó, presente, o presente, artigo. Aqui eu tenho um substantivo e aqui eu tenho uma preposição, um pronome, né? E esse a, ele está fazendo o quê? Ele está ligando duas palavras. Entreguei o presente a ela. Realmente, esse a aqui é uma preposição. Ele está fazendo somente a ligação de uma palavra a outra. Ó. Eu a vi. Eu vi quem? Ela. Então, esse a aqui é um pronome, está substituindo o nome. Pronome, não artigo. Psiu. Quando eu tenho isso aqui, ó, essa exclamaçãozinha, em regra, eu tenho uma interjeição. Não advérbio. Não me sai da cabeça aquela pronome demonstrativo, né? Então, nosso gabarito vai ser a letra B. Questão, ele quer saber assim. Ocorrem dois pronomes, né? Nesse aqui, ó. Contudo, grego pensava muito seriamente nisso. Pronome aqui é nisso. Só um instante. E pretendia anunciá-lo. Vamos analisar. Contudo, grego pensava muito seriamente nisso. Nisso, alguma coisa que está dita previamente no texto. E pretendia anunciá-lo. Anunciar o quê? Anunciar isso aqui, que está antes desse trecho aqui. Alguma coisa que ele já falou anteriormente. Então, vamos olhar qual a alternativa que está correta. Ó. Possui a mesma classificação morfológica, ó, nisso. Isso aqui é um pronome demonstrativo. E anunciá-lo, anunciar ele, né? É um pronome pessoal. Então, eles não têm a mesma classificação morfológica. O primeiro antecipa uma ideia inédita. Não, não é inédita, é algo que ele falou anteriormente. Ambos fazem referência a algo que já foi dito no texto. Sim, ambos fazem referência a isso. Encontramos o nosso gabarito. Sexta questão. Não entendi certos apontamentos. Ele quer saber qual é a classe desses certos e desse aqui.
Percebam comigo. Eu não entendi certos apontamentos. Eu não entendi alguns apontamentos, né? Quando eu digo isso, ele está se referindo a um pronome indefinido. Eu não sei quais são esses apontamentos, eu sei que são alguns, né? Os apontamentos certos, então isso aqui eu estou dando uma característica para os apontamentos. Quando eu caracterizo um substantivo, então a classe morfológica é o adjetivo, que é ele quem dá característica ao substantivo, né? Então nós vamos aqui, ambos são adjetivos? Não. Um é pronome definido e o outro é adjetivo? Sim. Um é pronome definido? Não, é indefinido. E certos é uma característica, por isso que não é substantivo. É um adjetivo e um substantivo? Também não. Então, nosso gabarito, letra B. Esse aqui, ele quer saber a frase a seguir em que o adjetivo sublinhado permanece com o mesmo significado independente de estar anteposto ou posposto ao substantivo é. Gente, vocês lembrem de dar pausa e tentar responder sozinhos e depois verificar qual é a correção, tá? Ele quer saber assim. Trocar a ordem de um para outro aqui. Trocar a ordem, a gente vai ter o mesmo significado. Deixa eu dar um exemplo. A gente pode falar assim: grande homem. E a gente pode falar homem grande. Vejam, quando eu digo um grande homem, eu estou me referindo à personalidade dessa pessoa. Isso, eu digo assim, um grande homem, eu estou dizendo que o caráter dele é bonito, que ele é admirável pelo seu caráter, pela sua personalidade. Agora, quando eu digo um homem grande, eu estou falando em estatura, eu estou falando em tamanho, né? Portanto, se eu troco aqui a posição desses nomes, aqui, então eu também consigo trocar a classe gramatical deles. Ele quer saber qual é desses aqui que eu posso trocar e vai continuar com o mesmo significado. Vamos pensar. Cuidado com todas as atividades que requeiram roupas novas. Aí agora a gente vai colocar novas roupas. Pensem comigo, quando eu digo roupas novas, quando eu falo que eu tenho uma roupa nova, então não necessariamente eu comprei ela agora. Ela é nova, ela é de sair, eu posso ter usado uma ou duas vezes. Agora, quando eu digo que requerem nova roupa, então é essa aqui, nesse sentido, aqui eu vou comprá-las agora. Então, tá acabando de sair da loja, então eu mudo o sentido. Se eu troco elas de posição aqui, eu consigo mudar o sentido. Então, aqui muda o sentido. Vamos lá. O que é a felicidade além da simples harmonia? A simples harmonia. Então, harmonia, né? Prestem atenção, quando eu digo simples harmonia, eu estou falando simplesmente. Agora, quando eu digo harmonia simples, eu estou caracterizando essa harmonia. É ela que é simples, né? Eu tenho um conjunto harmônico e ela é simples. Então, eu mudo o meu significado também. Agora, quando eu digo assim, um bom lugar para começar é de onde você está. Ou então, um lugar bom para começar é o de onde você está. Então, independente se eu mudo aqui, continua sendo um lugar bom. Esse bom continua caracterizando o lugar. Tá certo? Então, nós encontramos alternativas. A alternativa. Se eu digo a humanidade está adquirindo toda a tecnologia certa, essa tecnologia aqui, essa certa é uma característica dessa tecnologia. Agora, se eu digo certa tecnologia, eu estou dizendo qualquer uma tecnologia. Tá certo? Aqui é uma tecnologia assertiva. Agora, quando eu digo certa tecnologia, eu estou falando de alguma tecnologia que eu estou indefinindo. Então, se eu mudo aqui, também troco o sentido.
Um cozinheiro famoso possui sempre uma velha panela. Ó, eu tenho um conjunto, vamos pensar em conjunto. Nesse conjunto aqui eu tenho uma velha panela, eu tenho várias panelas. Daqui dentro eu tenho uma velha. Agora, se eu digo panela velha, eu estou dizendo, se eu trocar, eu mudo a panela que é velha agora. Tá certo? Ó. Eu tenho um conjunto velho. Dentro desse conjunto velho, eu tenho a panela. Agora, se eu digo panela velha, eu tenho um conjunto de panelas e aqui dentro está a panela velha. Então, eu mudo o significado. Daí, vocês tentem responder essa também, tá? Deem pausa no vídeo. É a mesma coisa, eu quero saber se trocando a posição, qual é a que permanece com o mesmo significado. Ó. Quando eu digo certa ocasião, é alguma ocasião. Indefinindo, eu não sei, qualquer uma. Certa ocasião, um dia aconteceu isso, tá certo? Em certa ocasião, estou indefinindo o dia. Agora, quando eu digo a ocasião certa, eu estou dizendo que essa ocasião ela é assertiva. Então, se eu troco aqui, eu mudo o significado. Ó, jornalista estrangeiro. Eu tenho um conjunto de jornalista e dentro desse conjunto eu tenho um que é estrangeiro. Agora, se eu coloco estrangeiro jornalista, eu tenho um grupo de estrangeiros agora. E dentro desse grupo, eu tenho um jornalista. Portanto, tá vendo que a gente muda? Ó, quando eu digo revolta estudantil, é uma revolta de estudante. Agora, se eu mudo estudantil revolta, esse estudantil, ele vai dar a entender que seja uma coisa imatura. E não de estudantes, mas sim de maturidade. Portanto, se eu trocar aqui, eu realmente vou trocar o sentido. Ó, simples mal entendido. É a mesma questão daquela que eu falei anteriormente. Um simples mal entendido é uma simples ocasião. Se eu troco o mal entendido que é simples, ele que vira simples. Tá certo? Agora, se eu digo observação famosa ou uma famosa observação, eu continuo com o mesmo sentido. A observação continua sendo famosa nas duas propostas que a gente faz. Portanto, galera, essa aí é a nossa aula sobre adjetivos. E daqui a pouco a gente vai para a próxima aula que está sobre morfossintaxe. A gente vence agora, a partir desse momento, nós vencemos um tópico lá do edital que é classe de palavras. A próxima aula vai ser para introduzir sintaxe. Tá certo? Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, o pessoal do cursinho pode entrar em contato comigo que a gente vai retirando essas dúvidas, tá certo?